No Brasil, o futuro sempre chega, mas só para quem já estava esperando por ele. Durante séculos contamos a nós mesmos uma história de esperança e abundância. O país do futuro, o gigante adormecido, a terra onde todos teriam sua chance. Nos livros, o Brasil é descrito como uma nação de oportunidades, um território abençoado por riquezas naturais e pela promessa de progresso. Desde a colônia até a República, repete-se a ideia de que bastava trabalhar duro e acreditar para prosperar. Mas a história raramente é tão simples quanto nos ensinaram. Por trás do mito do país promissor, há um projeto cuidadosamente construído, um sistema feito para funcionar de forma desigual, garantindo que alguns poucos avancem, enquanto o resto apenas sustenta o movimento. Desde o nascimento, o Brasil foi moldado como uma terra privada com donos públicos. As capitanias hereditárias deram o tom: poder concentrado, herança garantida, trabalho imposto. O território não era visto como uma nação, mas como propriedade, e o povo como instrumento. A economia, movida pela exportação de produtos primários, girou séculos a fio em torno de um mesmo eixo: riqueza para poucos, dependência para todos. O açúcar, o ouro, o café, cada ciclo reforçou o velho pacto social: privilégio no topo, obediência na base. E o combustível disso tudo foi a escravidão, o mais cruel mecanismo de preservação do privilégio. Quando a abolição chegou, libertou corpos, mas não libertou vidas. Sem terra, sem amparo e sem direitos, milhões foram lançados à miséria. Os antigos senhores continuaram donos das propriedades e do poder. O país virou a página, mas manteve o mesmo livro. A desigualdade moderna começou ali, disfarçada de transição pacífica. O pensamento dominante era simples: o progresso devia servir à elite e o povo devia servir ao progresso. E assim o Brasil seguiu, sustentando um equilíbrio que nunca foi justo, mas sempre foi conveniente. Nos manuais escolares, a narrativa é otimista. A independência nos libertou de Portugal, a república do absolutismo, a industrialização da pobreza, a democracia da repressão. Cada marco é contado como uma vitória natural, como se o progresso fosse inevitável. Mas a história verdadeira é mais incômoda. A independência manteve a escravidão e o poder agrário. A república entregou o país aos coronéis. A industrialização criou novos ricos, mas os antigos nunca saíram de cena. E a democracia, tantas vezes interrompida, serviu mais para legitimar o sistema do que para transformá-lo. Cada avanço veio acompanhado de um novo tipo de concentração. As elites brasileiras aprenderam cedo a arte de preservar privilégios, adaptando-se, modernizando-se, mas nunca abrindo mão do essencial: o controle. Enquanto outras nações investiam em educação e infraestrutura, o Brasil investia em influência. Enquanto outros buscavam produtividade, o país se acostumava à dependência. A elite brasileira nunca se viu como parte de um projeto nacional, apenas como beneficiária dele. No Império, a nobreza rural mandava. Na República Velha, os cafeicultores dividiam o poder. Durante o Estado Novo, a indústria cresceu sob tutela, mas o povo permaneceu calado. E no milagre econômico, o PIB subiu enquanto a dívida social se aprofundava. A herança colonial se modernizou em mentalidade empresarial: lucro rápido, risco mínimo e o Estado como fiador. O Brasil nunca teve uma burguesia disposta a construir o país, apenas a explorá-lo. A elite temeu mais a ascensão do povo do que a estagnação do país. Quando as massas tentaram participar, vieram os golpes, as intervenções, as fugas de capital. Cada tentativa de redistribuição foi vista como ameaça, não como oportunidade. E o povo, preso à luta diária, nunca teve tempo nem poder para romper o ciclo. A miséria, ao contrário do que muitos acreditam, não é acidente, é estrutura, é o preço da estabilidade. O Estado moderno herdou o pacto colonial: garantir tranquilidade para o topo e esperança para a base. A desigualdade tornou-se funcional. O atraso passou a ser útil. Manter parte da população sem acesso à educação, crédito e voz política garantiu que o sistema nunca se invertesse, apenas se reciclasse.
O resultado é um país de avanços interrompidos. Modernizamos o asfalto, mas não a mentalidade. Construímos cidades, mas não cidadania. Criamos riquezas, mas não prosperidade. Vivemos em uma sociedade onde a elite se defende do próprio país. Os muros, os condomínios, as isenções e os privilégios são versões modernas das senzalas e dos engenhos. Mais sofisticados, menos visíveis, mas com a mesma função: manter distância. Enquanto isso, o povo aprendeu a sobreviver nas brechas. Inventou a criatividade como ferramenta e a esperança como resistência. Mas sem acesso real ao poder, continua sendo o combustível barato da nação. Hoje, o atraso é refinado. Aparece nas taxas de juros, na baixa produtividade, na desigualdade educacional e na desconfiança mútua entre as classes. O país cresce quando é empurrado, mas logo para, porque o topo teme perder o controle. Dizem que o Brasil é preguiçoso. Na verdade, é o sistema que foi desenhado para não correr. Crescer significaria mexer na hierarquia, e isso, historicamente, é o que mais se evita. O resultado é previsível: desigualdade persistente, economia concentrada, política refém de lobbies e um sentimento coletivo de recomeço eterno. É como se o país estivesse sempre pronto, mas nunca preparado. Ainda assim, algo começa a mudar. As novas gerações já não aceitam o mito do país do futuro. Querem o presente. Querem entender por que o progresso chega sempre pela metade e por que o resto nunca chega. A verdadeira herança do atraso não está apenas nas estatísticas econômicas. Está na mentalidade que naturaliza o privilégio, que chama de mérito o que nasceu como vantagem e que trata a desigualdade como destino. O Brasil não é vítima da história, é produto das suas próprias escolhas. Escolhas de quem preferiu o conforto da permanência ao risco da mudança. Escolhas de quem acreditou que estabilidade é mais importante que justiça. A história do Brasil não foi feita por santos nem por demônios, mas por pessoas que tomaram decisões dentro do mundo que conheciam. E é isso que a torna humana e transformável. A história não muda porque queremos. Muda quando entendemos o que fizemos com ela. Se esse vídeo te fez ver o Brasil de outro jeito, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que mais você quer descobrir sobre a nossa história.